Vamos lá então, irmãos. Êxodo capítulo 26, a partir do versículo 1. É o tipo da pregação que o pastor lê o texto e a igreja fica assim, meu Deus do céu, o que ele vai tirar disso? Vamos lá. Êxodo, pode pôr aí, Luan, fica à vontade. Êxodo 26, diz assim a palavra de Deus. Faça o tabernáculo, que terá 10 cortinas, de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 12 metros e meio. E a largura será de 1,80 m. Estou lendo numa versão aqui que as medidas estão atualizadas para nossas medidas de hoje. Para vocês terem uma noção. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras. E as outras 5 também ligadas umas às outras. Ponha lanças de pano azul na borda da cortina, na extremidade do comprimento do primeiro agrupamento, Faça o mesmo com a borda da cortina da extremidade do segundo agrupamento. Faça 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas serão transpostas uma à outra. Faça 50 colchetes de ouro, com os quais você prenderá as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Fecha os teus olhos por um instante. Pai Santo, nessa noite, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor fale ao coração dos teus filhos, da forma que o Senhor falou ao meu. Toma, Senhor, cada um dos teus servos nas tuas mãos. Repreende, Senhor, qualquer outra voz que não seja a sua. Me dê graça, Senhor, tem misericórdia para que eu possa transmitir com clareza aquilo que o Senhor quer transmitir nessa noite. Toma-nos, ó Pai, em teus braços. Fale conosco. E no final dessa reunião nós possamos sair daqui muito melhores do que chegamos. No nome de Jesus. Amém? Irmãos, nessa noite eu quero falar um pouco sobre cobertura espiritual. Há um tempo, eu preguei sobre o tabernáculo. Eu falei um pouco sobre o tabernáculo. Alguns se lembram, outros não estavam aqui. Que nós usamos aquele texto, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E nós vimos que, porque dele, equivalia ao átrio, porque o átrio é local de purificação, é local de sacrifício, é um local onde a gente vai ter a pia ali para se lavar e o altar do sacrifício. E é um local do início da caminhada cristã, onde eu me converto e tudo passa a ser para o Senhor, porque dele. Aí nós também falamos um pouco do lugar santo, porque o lugar santo, irmão, só quem podia entrar dentro do lugar santo, essa cortina colorida ali, era o sacerdote. Por quê? Porque o lugar santo é lugar de trabalho. Era onde eu ingressava na minha vida ministerial. E o que eu encontrava no lugar santo? À minha esquerda eu encontrava um candelabro com 7 castiçais, 7 candeeiros de ouro. E quando a gente lê no livro de Apocalipse, a gente vê que Jesus é aquele que caminha entre os 7 candeeiros de ouro. E a gente encontrava uma mesa com 12 pães, que representavam ao mesmo tempo as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, ou seja, representava a unidade da igreja. E à frente, o altar do incenso, lugar de adoração. E também falamos do Santo dos Santos, que era o local de entrega total, onde dentro da Arca da Aliança estavam ali representados Pai, Filho e Espírito Santo. Pai através das tábuas da lei, o Filho através do maná, porque ele é o pão vivo que caiu do céu, amém? E o Espírito Santo através da vara de Arão que floresceu, mostrando que o Espírito escolheu, o Espírito ungiu para determinada obra. Mas na noite de hoje eu quero me ater ao lugar santo. Esquece o átrio por enquanto. Deixa o Santo dos Santos para outra oportunidade. E eu quero me ater ao lugar santo. Para que falar do tabernáculo, pastor? Vamos ler outros 2 textos? Vamos lá para Hebreus.
Deixa marcado o Êxodo 26 aí, porque depois a gente vai fazer uma leitura expositiva desse texto. Vai voltar para ele. Hebreus, capítulo de número 8. Irmãos, Hebreus é tremendo para você entender essa transição, lei e graça. Olha o que coautor ao livro dos Hebreus, que na minha opinião não é o apóstolo Paulo de jeito nenhum, diz. Versículo 5. Falando dos sacerdotes, ó. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, falando do Velho Testamento. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Tudo exatamente naquele detalhe. Capítulo 10 de Hebreus ainda, versículo 1. Diz, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, amém? Não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Falando da velha aliança que não era completa. O tabernáculo, irmãos, ele aponta para Jesus. Se existe alguma coisa no Velho Testamento que aponta para Jesus, cada detalhezinho é o tal do tabernáculo. Cada detalhe do tabernáculo, irmãos, aponta para Jesus. Por isso que Deus, ele deu a planta. Deus falou o material que seria usado. Deus falou tudo, porque exatamente tudo, irmãos, sem nenhuma exceção, do que está no tabernáculo, aponta para Cristo. Mas não aponta somente para Cristo. Aponta também para a igreja, porque é impossível falar de Cristo sem falar da sua igreja, sendo que a sua igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Do mesmo jeito que não existe uma cabeça sem corpo, não existe um corpo sem cabeça. Então Cristo e a sua igreja são inseparáveis. Amém? Não tem como falar de um sem falar do outro. Mas eu quero falar, irmãos, especificamente do lugar santo. Aí os meus irmãos que estão ali projetando as imagens, vai projetar uma figura aí, uma segunda figura. Por favor. Vamos falar do lugar santo. Eu quero que vocês entendam essas coberturas que eles tinham no lugar santo. Aqui está um pedaço de cada, tá, irmãos? Mas na verdade essas coberturas, uma cobriam as outras. A primeira cobertura, a cobertura mais externa, é uma cobertura de pele de texugo. E o que é texugo? Texugo é um animal. E o que tem de especial esse animal? Irmãos, o texugo, ele é um predador natural da serpente. E sabe como é que ele mata a serpente? Você vai lembrar de Gênesis, ó. Texugo mata a serpente da seguinte forma: ele deixa a serpente morder a sua pata, só que a sua pele é extremamente dura. E por ser impermeável, é que foi a cobertura de fora. A sua pele é extremamente dura, então a serpente, ao morder a sua pele, não consegue perfurar. E quando a serpente morde a sua pele e deixa as presas fincadas na sua pele, o texugo faz o quê? Esmaga a cabeça da serpente, e aí depois ele come a serpente. A palavra de Deus diz que a serpente ia ferir o calcanhar da descendência da mulher, mas a descendência da mulher ia fazer o que com ela? Esmagar-lhe a cabeça. Pode deixar aberto, irmãos, que eu vou usar isso aqui bastante. Podia esmagar-lhe a cabeça. Então a primeira cobertura é essa pele de texugo, mostrando a obra de Jesus, a cobertura. A primeira cobertura espiritual que nós precisamos é a cobertura que Jesus ele oferece para nós. Irmãos, se eu estou debaixo dessa cobertura de Jesus, mas se eu estou debaixo dessa cobertura de Jesus com fidelidade, irmãos, nada poderá me atingir. 1 João diz que aquele que está com Cristo, o diabo não pode lhe tocar. Ah, pastor, eu estava fazendo uma obra e veio uma retaliação pesada sobre a minha vida. Existia brecha na sua vida. Ou então a palavra de Deus está mentindo. Prefiro acreditar então que existia brecha na sua vida. Porque a Bíblia diz que o diabo não pode nos
tocar. Irmãos, se o diabo tivesse 5 minutos de liberdade para agir na tua vida, pensa no estrago que ele ia fazer. É só você ler o livro de Jó e você ver o estrago que ele ia fazer se ele tivesse só 5 minutos para agir na sua vida. Mas glória a Deus que ele não tem nem 30 segundos, amém? Ele não tem. Irmão, nessa segunda cobertura, essa vermelha aí, é uma pele de carneiro, tingida de vermelho para simbolizar o sangue. E é exatamente a mesma pele de carneiro que foi usada por Deus lá no Éden para servir de vestes para Adão e para Eva após eles pecarem. Amém? O cordeiro sacrificado e o sangue de Jesus também é uma cobertura celestial. A terceira cobertura, ela é terrena. Pele de cabra. Irmãos, aquela branca ali. Pele de cabra era comumente usada por sacerdotes no seu dia a dia e por profetas também no seu dia a dia. O que essa cobertura ela quer dizer para nós? Primeiro vamos entender o que é o lugar santo. O lugar santo, irmãos, é um lugar quando eu ingresso na minha vida ministerial. Quem quer ser bem sucedido na sua vida ministerial? Quem quer fazer algo para Deus ser bem sucedido? Então eu preciso de cobertura. A cobertura de Cristo, como já falamos, e também eu preciso da cobertura sacerdotal, da cobertura profética. Essa cobertura que ela vai vir da minha liderança. Não adianta eu andar em desacordo com a minha liderança. Não adianta eu ser uma pessoa murmuradora. Não adianta eu não caminhar segundo aquilo que a minha liderança estabeleceu para mim. Eu estarei fora dessa cobertura e a minha vida ministerial, ela não será bem sucedida. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero falar mesmo, irmãos, é dessa última cobertura, que é a primeira, né? A primeira que cobre a tenda. É um negócio colorido, porque ali nós temos 4 tecidos, que foi lido em Êxodo 26. A gente tem o linho retorcido, branco, o estofo azul, a púrpura, que era uma cor meio roxa e tal, e o carmesim, uma coloração mais avermelhada. Por isso a cobertura ela é colorida, porque ela é uma mistura desses 4 tecidos. Irmãos, os 4 tecidos apontam para Cristo. A púrpura azul vai apontar para a santidade, para algo que é celestial, para a divindade de Cristo, a mesma divindade que é descrita no livro de João. O linho retorcido, irmãos, quanto mais retorcido for o linho, mais resistente ele se torna. O branco simboliza a santidade e o retorcido significa esse permanecer em santidade que a humanidade de Jesus mostrou a nós. A Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Essa mesma humanidade que o livro de Lucas ele vai descrever para nós. O livro de Lucas mostra Jesus jejuando, mostra Jesus orando, mostra Jesus lidando com dinheiro, mostra Jesus falando bastante sobre libertação. E a gente tem um outro aqui que é a púrpura. Púrpura geralmente era usado pela realeza, mostrando a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Divindade não, a realeza do nosso Senhor Jesus Cristo. A realeza descrita no livro de Mateus. E por último o carmesim, que mostra o sacrifício, o sangue derramado, o serviço de Jesus ao nosso favor. Esse mesmo sacrifício, o servo, que é demonstrado pelo livro de Marcos. Amém? Então Jesus ele está tipificado, simbolizado, melhor dizendo, nesses 4 tecidos. O material das cortinas, irmãos, e a gente vai falar só dessa cortina, essa primeira, aponta para Cristo. Mas a organização, a forma como essa cortina ela foi constituída, ela vai apontar para a igreja do Senhor. Amém? Vai apontar para a igreja. Vamos voltar para o Êxodo 26.
Vamos fazer agora uma leitura expositiva desse texto. Amém? Se der para projetar o Êxodo 26 aí, os versículos, fica bom. Glória a Deus. Irmãos, olha o versículo 1. Faça o tabernáculo, que terá 10 cortinas. Guarda isso, irmãos, são 10 cortinas. De linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. Ou seja, essa cortina não seria uma cortina que um peão qualquer conseguiria confeccionar. É a mesma cortina composta por 4 tecidos nobres. Haveria uma necessidade de uma habilidade para fazer aquele negócio. Daí Deus fala, obra de um artista. Irmãos, esse negócio aponta para a igreja. Pastor, mas você falou que aponta para Jesus. Mas como eu disse, é impossível apontar para Jesus e não apontar para a igreja. Hebreus capítulo 1 fala assim, que no passado Deus falou com as pessoas através dos profetas, mas que hoje Deus falava com o seu povo através de Cristo. Só que o ministério de Cristo durou 3 anos, e ele morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. E agora os representantes de Cristo, quem são, irmãos? A igreja. A palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios 5:20, que nós somos embaixadores de Cristo. Irmãos, o embaixador é um representante legal de um outro país. Eu estou na terra, mas eu sou um embaixador de Cristo. Eu represento o céu, mas eu estou aqui na terra. Mas os meus interesses, as minhas leis, o meu idioma, a minha forma de se vestir, a minha forma de caminhar, a minha forma de fazer, tudo aponta ou deveria apontar para o céu. Amém? Então a organização dessas cortinas vai remeter à igreja. Em 1 Coríntios 12:12 fala que nós somos o corpo de Cristo e que é impossível essa separação acontecer. Os membros estão obrigatoriamente ligados ao corpo. E por último, João 20:21, Jesus olha para a igreja e fala assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então vamos voltar para o Hebreus. Hebreus fala assim, que no passado Deus falava através dos seus santos profetas, mas que agora Ele falava através do Filho. Mas o Filho não está mais presente em carne. Então agora fala através da igreja. Porque assim como o Pai enviou o Filho enviou. Está claro? Amém? Glória a Deus. Eu já chego onde eu quero chegar, irmão. Mas eu preciso que vocês entendam todo esse contexto que eu estou tentando desenhar aqui para vocês. Então, essas cortinas, obra de um especialista, obra de um artista. Irmãos, olhe para você. A obra do Espírito Santo em sua vida é ou não é a obra de um artista? É ou não é a obra de um especialista? É ou não é a obra que uma pessoa podia fazer e mais ninguém seria capaz de fazer algo parecido com aquilo? Obra de um especialista, obra de um artista, é a obra do Espírito Santo em sua igreja. Amém? O versículo 1, ele está falando disso para nós. É interessante que no texto lido, nós lemos que serão 5 cortinas, 10 cortinas, 5 de cada lado, e 10 colunas, 5 de cada lado. Irmãos, colunas remete à sustentação. Cortinas remete à cobertura. A minha pergunta é, vamos ler um outro versículo? Por que 5? Antes, deixa eu responder. Por que 5? Qual é o mistério do 5? Efésios 4:11, irmãos, e 12. Vamos lá. Efésios capítulo 4. Versículo 11 diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e
Quantos ministérios? 5. Entende o mistério de Jesus no tabernáculo? São 5 cortinas, 5 de cada lado, totalizando 10. No passado, Deus falava com a sua igreja por meio dos profetas. Os profetas, eles recebiam o Espírito Santo era sobre eles, e aí eles começavam a falar da parte de Deus. Mas hoje não é mais assim. Vamos ver o versículo 12. Para que existem os 5 ministérios? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do serviço. O lugar santo era lugar de quê? Desempenho do serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o ministério, que é o serviço, ele só é feito com exatidão, com esses 5 ministérios. No passado, o profeta fazia tudo, o profeta era um ungidão, e eu vou te falar uma coisa: se você é como eu, que já sonhou em ser como um profeta do Velho Testamento, que chega nas pessoas e fala, assim diz o Senhor, eu vou te falar que isso não existe mais. Pastor, você está falando que não acredita em profeta? Não estou falando isso. Eu estou falando que os profetas do Antigo Testamento, eles eram oráculos. Eles eram voz de Deus. Hoje a voz de Deus é a igreja. Não um membro, mas a igreja. E Deus, ele é tão sábio. Deus, ele é tão tremendão. Deus, ele é tão... Faltam-me palavras para descrever. Que ele não derrama tudo sobre um membro da igreja. Ele dividiu isso em 5 ministérios. Para alguns o ministério profético, que não é o ministério de oráculo, é diferente. Para outros o ministério apostólico. Para outros o ministério de evangelismo. Para outros o ministério de cuidado, pastor. E para outros o ministério de ensino. Alguém vai fazer tudo? Não. Querer fazer tudo é cair no erro do rei Uzias. O rei Uzias, ele era um rei e inventou de tirar uma hora extra de sacerdote e oferecer incenso. Ficou leproso. A Bíblia chamou a atitude de Uzias de orgulho. Quando eu quero fazer tudo, primeiro, eu estou sendo desobediente à visão celestial. Eu estou sendo desobediente àquilo que Deus ele me chamou. E segundo, eu estou sendo orgulhoso, porque eu estou julgando que eu sou o bambambam, que eu vou dar conta de fazer tudo. Para isso não acontecer, Deus ele distribuiu 5 ministérios. O apóstolo Paulo, irmãos, quem aqui acha o apóstolo Paulo um cara fora de série, tremendão, poderoso, santo, cheio do Espírito Santo? Mas esse mesmo apóstolo Paulo vai falar, eu plantei. O que mais você fez, Paulo? Não, eu só plantei. Quem regou foi Apolo. Paulo, mas por que tu não regou? Porque a praia de regar é do Apolo. A minha praia é plantar. Então eu plantei, Apolo regou, e Cristo deu crescimento. Aí ele fala, quem planta não é coisa nenhuma, quem rega menos ainda, mas Cristo que dá o crescimento. Esse é muita coisa. Então, irmãos, nós estamos falando de quem? Do apóstolo Paulo. Quem é o pastor Rodrigo? Perto do apóstolo Paulo. Quem é você? Perto do apóstolo Paulo. Se aquele homem tinha consciência de que ele não fazia tudo, só que a igreja dos corintianos, igreja difícil, irmãos, Deus me livre, era uma igreja muito complicada, era uma igreja que tinha foco no homem, que olhava para o homem, só que era uma igreja que começou tão poderosa, era uma igreja que começou tão junta, que quando Paulo começa a escrever a carta aos Coríntios, ele fala, de maneira que nenhum dom vos falta. Alguém doente na igreja de Corinto? Tinha gente lá para curar. Alguém morria na igreja de Corinto? Tinha gente com dom de maravilha para ressuscitar. Alguém precisando de uma palavra? Tinha alguém com palavra de sabedoria para falar. Alguém no pecado? Tinha um profeta. Não faltava nada na igreja de Corinto. Então eu entendo que essa igreja começou poderosa.
a ponto de que Deus derramou. Paulo fala todos os dons sobre aquela igreja. Deus derramou todos os dons sobre quem? Sobre o pastor da igreja? Não, sobre a igreja. O irmão ali era profeta, o outro curava, o outro tinha dom de maravilha, o outro tinha revelação, e por aí vai. Sobre a igreja, ele derramou todos os seus dons, e essa igreja começou muito bem. Irmão, essa igreja começou tão bem, que as pessoas elas queriam estar nessa igreja. A história conta que o apóstolo João, ele foi até a igreja, ele foi conhecer aquela igreja. A Bíblia mostra que Pedro esteve naquela igreja, que Apolo esteve naquela igreja. Irmão, pastor, a Bíblia não fala isso não. Claro que fala. Quando Paulo fala assim, vocês estão divididos, uns dizem, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, eu sou de Paulo. Irmãos, ninguém ia falar eu sou de Pedro se não conhecesse Pedro pessoalmente. Ah, eu vi o Pedro no YouTube, então ele é meu pastor. Não, o povo naquela época era menos retardado. E nem tinha o YouTube. Apolo, a mesma, irmãos, Apolo, ele era o maior pregador da igreja primitiva. Ninguém transmitia as escrituras com tanta eloquência, com tanta facilidade como tal do Apolo. Por isso que ele foi em Corinto e o povo lá, os corintianos, ficaram tudo doido com Apolo. Pedro era o maior nome da igreja. Pastor, e o Paulo? Paulo era novo convertido. Pedro era o cara que caminhou com Jesus. Ele era o cara mais conhecido dentro do cristianismo. E ele ficou curioso. Ele falou, eu preciso conhecer essa igreja. Então que a igreja ficou carnal. A igreja teve a capacidade de começar a rejeitar o fundador da igreja. Parece a Apple, a igreja de Corinto. Se você é um líder e seu liderado não te honra como ele deveria, não se sinta um líder ruim. O apóstolo Paulo foi rejeitado pela igreja que ele fundou. Isso não entra na minha cabeça, mas está na Bíblia. Se você ler o livro de 2 Coríntios, Paulo está tipo se defendendo, está falando, cara, eu sou apóstolo também. Tipo, eu sou homem de Deus. Aí Paulo tem que falar as experiências que ele teve. Chega a ser ridículo, porque ele está sendo rejeitado pela igreja que ele fundou. E ele fala, vocês são o selo do meu apostolado. Mas voltando, porque isso seria outra mensagem. Essa igreja ela se tornou carnal. Primeiro porque começou a se tornar uma igreja partidarista. E segundo porque eles caíram na besteira de achar que um dom é mais importante que o outro. A ponto do apóstolo Paulo ter que escrever sobre isso e falar, é o seguinte, eu vou apresentar para vocês um dom mais excelente. Aí começa o capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, sem amor, eu nada seria. Não adianta você curar enfermo, não adianta você ressuscitar morto. Sem amor, você não é nada. Irmãos, nós estamos dentro de um negócio chamado cristianismo. O cristianismo tem 2 pilares. E os 2 pilares apontam para o amor. Fala para mim e pergunta, pastor, quais são? O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o seu coração, com todas as suas forças. E o segundo, semelhante a esse, então é um pilar tão importante quanto o outro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, amar o meu próximo não é opcional. Desculpa te falar desse jeito, mas do mesmo jeito que eu tenho que amar a Deus, um outro mandamento semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o apóstolo Paulo vem e aumenta o nível da conversa. O apóstolo Paulo fala que eu devo considerar o meu próximo superior a mim. O negócio ficou mais heavy metal com o apóstolo Paulo. Amém? Ah, pastor, eu vou ficar com Jesus. Jesus falou para judeu. Jesus pregou dentro da lei. O apóstolo Paulo está falando com a igreja. E ele está pregando dentro da dispensação da graça.
e dentro da dispensação da graça considerar meu próximo superior a mim. Meu Deus. Então, 5 cortinas, 5 ministérios. Amém? Vamos voltar aqui para os versículos. Versículo 2, Êxodo 2, 26, 2. Irmãos, olha que tremendo, irmãos, isso aqui. Entenda, as cortinas estão fazendo cobertura. O comprimento de cada cortina será 12 metros e meio. E a largura será de 1,80 m. Todas as cortinas terão o quê? A mesma medida. Se faltar uma cortina, a conta fecha? Não. Eu preciso dar 5 cortinas de cada lado. Ah, pastor, eu queria ser a cortina da extremidade. Porque a cortina da extremidade ela é mais bonita. A cortina da extremidade ela é maior. Não, irmãos, elas são feitas do mesmo material. Elas são exatamente do mesmo tamanho. As 5 cortinas têm exatamente a mesma importância. Quem já está conseguindo entender a mensagem? Dá um glória a Deus aí bem forte. Irmãos, o que eu preciso entender é que a primeira cobertura espiritual que eu preciso para ser bem sucedido ministerialmente é a pele de texugo, é o meu Senhor Todo-Poderoso esmagando a cabeça do diabo e dando autoridade para a sua igreja. A segunda cobertura que eu preciso é o sangue do Cordeiro que me purifica de todo o pecado. A terceira que eu preciso é a minha liderança, a pele de cabra, a minha liderança. E a quarta eu preciso, não é opcional. A Bíblia, Jesus, Deus, quando Ele dá a planta do tabernáculo, Ele não fala: Moisés, se você tiver afim, põe uma quarta cobertura. Não, tem que ter a quarta cobertura. Eu preciso desesperadamente, eu preciso obrigatoriamente, do mesmo jeito que eu preciso da cobertura do alto, que eu preciso da cobertura da liderança, eu preciso da cobertura da igreja, eu preciso da cobertura dos meus irmãos. Sem a cobertura espiritual dos meus irmãos, eu não sou nada. Amém? Senão não seria necessário essa quarta cobertura. E ela é a primeira que vem, entende? Olha lá, ela é a primeira. É a primeira a cobrir o lugar santo. É a primeira cobertura que eu preciso. Mas vamos entender mais. Vamos entender mais esse texto. Versículo 3. Êxodo 26. Versículo 3. 5 cortinas serão ligadas umas às outras. E as outras 5 também serão ligadas umas às outras. Para a cobertura ser completa, eu preciso fazer o que com essas cortinas? Ligá-las. Elas só vão conseguir cobrir o lugar todo se elas forem ligadas. Porque cada cortina separadamente não é grande o suficiente. Cada cortina ligada separadamente não é boa o suficiente para oferecer a cobertura. Mas as cortinas ligadas, elas cobriam todo o ministério, amém? Então, liga 5 de um lado. O profeta sozinho não é ninguém. O evangelista sozinho vai ganhar a alma vai desviar amanhã. O profeta sozinho, ele vai ser odiado. Porque o profeta, irmão, deixa eu falar um pouco sobre o ministério profético. O profeta, ele é uma pessoa que Deus, eu acho que Deus gosta de brincar com o profeta, porque um profeta, ele é um pregador, mas ele é um pregador que ele, por essência, por porção do Espírito que ele tem, ele vai ter uma dificuldade enorme de trazer uma palavra branda para a igreja, porque ele foi chamado para corrigir a igreja. O ministério profético, ele é um ministério de correção. Se uma igreja tem só profeta, a igreja vai apanhar até o lombo ficar roxo. E os irmãos vão tudo sair da igreja. Porque é só paulada todo dia, toda hora. Aí vem o evangelista: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Saiba, porém, se pecardes, que há um advogado junto ao Pai. João, irmãos, ele era um evangelista.
O evangelista, ele é aquele que ele está pregando e a igreja chora, porque ele está falando do amor de Jesus. Ele está falando do sacrifício de Jesus. Ele gosta de falar de milagre. Mas ele tem uma dificuldade enorme de chamar a atenção quando é necessário. Aí a igreja fica leviana. O pastor, ele vai cuidar, ele vai amar, ele vai se doar, mas ele não necessariamente é um bom pregador. Então ele não necessariamente vai conseguir transmitir aquilo que ele quer transmitir. E a igreja pode ser prejudicada por causa disso. O apóstolo, ele vai ser ótimo para começar projetos. E não vai ter nenhuma paciência de continuá-los. E o mestre, ele vai ensinar. Se depender do mestre, a igreja vira uma escola. Que é só palavra de ensino. Irmãos, hoje nós vamos estudar escatologia. Vamos lá. Próximo culto. Irmãos, hoje a gente vai estudar sobre a doutrina da salvação. Soteriologia. E o cara se amarra em fazer essas paradas. Mas é informação. Eu posso fazer coisas boas com a informação? Claro que posso. Mas não é o suficiente. Eu também preciso ser amado. Eu também preciso ser exortado. Eu também preciso ser cuidado. Ou seja, qualquer um dos 5 sozinho não faz nada. E 4 faltando 1, o ministério fica capenga. Ou seja, eu preciso das 5 cortinas. E elas podem estar soltas? Não, elas precisam estar ligadas. Elas precisam estar entrelaçadas. E como que essas cortinas eram entrelaçadas? Irmãos, com colchetes. Quantos colchetes? Quem lembra da leitura? Vamos ler o versículo 5 e 6? Olha lá, 26, Êxodo 26, versículos 5 e 6. Ao 5, ó. Faça 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra. Cortina na extremidade do segundo agrupamento. E as laçadas serão contrapostas uma à outra. Ó, o 6. Faça 50 colchetes de ouro. O ouro é interessante. Com os quais você prenderá as cortinas uma à outra. E o tabernáculo passará a ser um todo. Quando é que o tabernáculo passa a ser um todo? Quando as cortinas estão presas, ligadas uma à outra. Antes disso, o tabernáculo é um monte de cortina. Ele é um monte de retalho. Mas quando as cortinas são ligadas umas às outras, o tabernáculo passa a ser um todo. Amém? Irmãos, 50 colchetes. Presta atenção agora. 50 colchetes apontam para os mesmos 50 dias que Jesus, após a sua ressurreição, começou a costurar as cortinas. Aí está o Pedro desviado, que negou Jesus. Jesus vai atrás do Pedro para costurar o Pedro nas outras cortinas. E a Bíblia fala que ele apareceu para mais ou menos 500 irmãos. Porque Jesus, ele passou 40 dias costurando as cortinas. E os outros 10, pastor? Os outros 10, Jesus já tinha sido assunto ao céu. Aí Jesus, ele faz uma pegadinha com a igreja. A igreja com medo dos judeus, eles ficam 10 dias no mesmo lugar, juntos. Aí de repente o Pedro não ia muito com a cara do João, mas agora é Big Brother. Eles estão lá no mesmo lugar, um com mais medo do que o outro, e eles vão ter que se resolver. E Jesus falou: ficai aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. Não sai antes. E aí as cortinas lá dentro, durante 10 dias, elas começam a se costurar. Até que aquele povo que estava ali orando, passou a ser um. Passou a ser um todo. Amém? João 17, vamos ler?
Oh, Jesus. João 17, irmãos, é Jesus orando. Orando pela igreja. Vamos ler o versículo 22 e o versículo 23. Olha Jesus falando para o Pai. Eu lhes transmiti a glória que me deste. Os dons foram distribuídos, Senhor. Para o quê? Sejam um, como nós o somos. O versículo 23 é tão pesado, irmãos, olha. Eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados aonde? Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Presta atenção, entende esse versículo. Eles precisam ser aperfeiçoados na unidade, para que o mundo entenda que o Senhor me enviou. Jesus falando, se eles não forem aperfeiçoados na unidade, o mundo não vai entender que o Senhor me enviou e as pessoas não irão se converter. As pessoas não entenderão o amor. Antes de morrer, Jesus falou com os discípulos, lá em João 13, 33, 34, ele fala, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, e nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Jesus, ele fala, o mundo, ele só vai me conhecer se a igreja for um todo. As coisas só irão acontecer se a igreja for um todo. A glória prometida, o último e maior avivamento que virá sobre a terra, só vai chegar na igreja quando a igreja for um todo. Irmãos, os colchetes são aquilo que prendem uma cortina às outras. Os colchetes simbolizam os nossos relacionamentos. Presta atenção numa coisa. A cortina não se liga à outra automaticamente. Alguém precisou pegar uma cortina, pegar a outra e prender um colchete nela. A unidade da igreja não é um processo automático. A unidade da igreja, ela precisa ser provocada. Esses colchetes que são os nossos relacionamentos, eles precisam ser intencionais. E o ouro, ele só é bonito se ele for constantemente polido. Então os meus relacionamentos, eles precisarão ser polidos o tempo todo. Mas a minha pergunta para você é: você está disposto a fazer dessa cortina um todo para que a glória de Deus se manifeste? Não é opcional. Irmãos, entende no nome de Jesus que não é opcional. A obra de Jesus só se cumpre se a unidade for aperfeiçoada. As pessoas só vão saber que Jesus está dentro daquela igreja, que Deus enviou Jesus e que eles precisam mudar de vida se a unidade for aperfeiçoada. Quem está falando isso não é o pastor, mas foi o próprio Jesus. Precisa ser provocado. A igreja de Corinto. Eu sou do louvor, o ministério de louvor é o mais importante da igreja, não precisa dos outros. O outro, não, eu sou intercessor. Negócio é oração, canela de fogo. Sem meu ministério a igreja não anda. Está todo mundo errado. Eu creio muito em chamado. Eu creio muito que eu devo fazer aquilo que Deus ele me colocou para fazer. Senão não vou ser feliz. Mas eu também creio que eu só vou ter os resultados esperados se eu for uma cortina ligada às outras. 5 ministérios. Um sozinho não funciona. Eles precisam estar ligados. 50 colchetes. Foram 50 dias. Irmãos, e o que aconteceu depois desses 50 dias? Meu Deus.
Depois que Jesus costurou as cortinas. Depois que as coisas começaram a ser como elas deveriam ser. Primeiro vamos para o Êxodo. Finalzinho do livro de Êxodo, irmãos. Depois que costurou tudo, depois que juntou tudo, depois que levantou, depois que as colunas estavam em seus lugares, tudo estava no seu devido lugar. Êxodo capítulo 40, versículo 33 e 34. Olha o que aconteceu. Não antes, irmãos, mas só depois de tudo isso, olha o que aconteceu. Aí podem preparar o pessoal ali a terceira figura. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo. E do altar e pendurou o cortinado da porta do átrio. Assim Moisés fez o quê? Olha o que aconteceu. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Eu quero mostrar uma foto para vocês do que aconteceu. Cadê a figura? A terceira figura. Depois que ficou tudo terminado. A glória começou a encher, irmãos. Esse fogo da glória, ele veio e acendeu o altar do holocausto. O fogo estranho de Nadab e Abiú, não faço ideia de que fogo era esse, mas eu sei que não era aquele. Por isso foi chamado de fogo estranho. E o Elias, que não era besta nem nada, ele resolveu fazer um desafio. Como é que foi o desafio do Elias? O verdadeiro Deus vai derramar fogo? Deus mandou ele falar isso? Não, mas ele sabia que Deus fazia isso. Ele sabia que o verdadeiro fogo, ele sempre vinha do céu. E a Bíblia fala que o Elias restaurou o altar que estava em ruínas. E para isso ele escolheu quantas pedras? 12. Irmãos, é interessante que no contexto de Elias existia o reino de Judá, o reino do sul, Judá e Benjamim, e existia o reino de Israel, com as outras 10 tribos. Elias era um profeta de Israel. Mas ele não fez um altar de 10 pedras, porque na cabeça de Elias estava muito claro que o fogo, ele só ia cair do céu se o altar tivesse 12 pedras. Ele sabia que o povo de Deus não era composto por 10 tribos, que o povo de Deus era composto por 12 tribos. Mas as outras duas estão lá, as outras duas não estão conosco. Não interessa a briga de vocês, mas eu sei que o povo de Deus, ele é constituído por 12 pedras. As diferenças, elas precisam ficar de lado, as frescuras precisam ser deixadas para lá, porque o altar onde o fogo cai do alto, ele tem que ter as 12 pedras. E por último, Atos capítulo 2. Os irmãos do Ministério de Louvor já podem até ir se ajeitando. A partir do versículo 1. A gente vai do 1 até o 4, irmãos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos aonde? Aonde? No mesmo lugar. Estavam todos no mesmo lugar. Irmãos, é importante isso. Estavam todos no mesmo lugar. E de repente, quando ninguém esperava, porque aquela oração, ela já não era mais uma oração intercessória. Aquela companhia daqueles irmãos, que antes era de resolver conflito, que antes era difícil, agora já estava prazeroso. O tempo ali já estava passando rápido. Então, de repente, quando ninguém esperava, veio do céu um som, como vento impetuoso, e encheu toda a casa, aleluia, onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Sobre quem?
sobre cada um deles. E ficaram quantos? Todos, absolutamente todos, porque eles eram um só. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Eu quero te convidar a dar um aplauso para o Senhor bem forte. E eu quero te desafiar a querer ser um todo. Irmãos, a minha igreja, ela se perdeu com o tempo. Eu sou de uma época que eu me converti. Eu olhava para os velhos convertidos e eu não entendia aquilo. Pensa num povo que brigava, irmãos. Pensa num povo que discutia. Pensa no povo que tinha que resolver conflito toda semana. Pensa no povo quando o pastor fazia uma ceia com lavar os pés, era uma confusão no Arraial dos Santos, porque a igreja ficava toda molhada. Aquilo era tremendo. Vou te explicar por quê. A gente amadureceu e passou a se desentender menos, e passou a se magoar menos. Isso não é verdade. A gente amadureceu e ficou covarde. A gente amadureceu. A irmã me magoa e eu não tenho coragem de chegar nela e falar: o que você fez comigo eu não gostei. Mas eu fujo do conflito. Não existe nenhum versículo da Bíblia que me manda fugir do conflito. A Bíblia fala que eu devo entrar no conflito. Ah, pastor, eu dou 1 milhão para não entrar numa briga e depois dou 10 milhões para não sair dela. O ditado do Satanás, o ditado do cão, porque a Bíblia fala exatamente o contrário. Dê 1 milhão para entrar no conflito. Pode entrar, irmãos, pode entrar, que é bíblico, mas dê 10 milhões para sair dele resolvido, para sair dele totalmente restaurado. Irmãos, a Bíblia fala: não se faça participante do pecado alheio. Se o meu irmão está fazendo besteira, eu tenho a obrigação de chegar nele e falar: irmão, isso está errado. Quem é você? Eu sou seu irmão em Cristo, que te amo, e estou te falando que isso está errado. Vai ficar magoado comigo? Fique, depois eu te peço perdão, mas agora eu estou te falando, isso está errado. A gente perdeu isso, irmãos. O título dessa mensagem ia ser Aprendendo a Brigar, porque a gente esqueceu como é que briga. A gente perdeu essas coisas, a gente perdeu essa essência do evangelho. Ah, pastor, mas isso não é bíblico. Não é? Paulo fala que Pedro estava fazendo besteira. Quem era o maior cara da igreja que eu falei para vocês? Pedro. E Paulo chegou em Pedro e falou: eu falei com ele porque ele lhe foi repreensível. Falou: isso que você está fazendo, Pedro, não está certo. E Paulo falou: eu falei na frente de todo mundo. E Paulo fala para Timóteo: repreende o seu irmão que está em pecado na frente de todo mundo, para que as pessoas saibam que aquilo não é certo. Ah, o Pedro ficou com raivinha do Paulo. Pode ter ficado na hora, mas era um homem de Deus, reconheceu que estava errado, e entre ele e Paulo depois ficou tudo bem. Que segundo Pedro ele fala assim: Paulo escreve umas coisas que não são tão fáceis de entender, que os incrédulos, que os desentendidos gostam de distorcer, mas eu entendo o que ele está falando. Paulo e Barnabé brigaram. As pessoas brigam, irmãos. Eu sou chamado, nenhum crente é chamado para assistir o outro pecando de braço cruzado. Aí olha a nossa covardia. Eu olho o irmão fazendo uma coisa, aí eu falo assim: eu não vou falar nada para evitar problema. Eu não falo para o irmão, mas eu falo para o outro. Eu falo para o outro, eu falo para o outro, eu falo para o mundo inteiro, menos para quem eu precisava falar. Isso é covardia, isso é molecagem, irmãos. A Bíblia nunca mandou fazer isso. Mas a Bíblia manda eu confrontar. Admoestai-vos é confrontar. Admoestai-vos uns aos outros. Irmãos, a Bíblia está cheia de mandamentos recíprocos. Porque Jesus, ele entende, e ele quer que a igreja entenda, que eu preciso do meu irmão. Não é opcional, eu preciso.
do meu irmão. E o fogo, ele só vai cair sobre o tabernáculo quando a igreja entender que ela tem que ser um. E aí o mundo vai olhar e vai perceber que Jesus, ele nos enviou, que Deus enviou Jesus, e nós somos os sacerdotes de Cristo. Porque no mundo onde o individualismo reina, no mundo onde a inveja reina, no mundo onde as pessoas só pensam em si, existe um povo que é diferente, existe um povo que se ama, existe um povo que tem tudo em comum, existe um povo que é fora da curva, existe um povo que rema contra a maré. E as pessoas que estão cansadas de falsidade, estão cansadas de relacionamentos ruins, elas vão olhar para aquele povo e vão pensar: aquilo ali é amizade de verdade, aqueles se relacionam da forma como devem se relacionar, e elas vão querer fazer parte desse povo. Porque a igreja de Atos tinha simpatia, por isso, de todo o povo. Eles tinham a simpatia de todo o povo, por isso eles eram um povo diferente. Irmãos, não tenha medo de brigar com seu irmão. Irmãos, os anos eles foram passando. Eu acabei me tornando um pastor, mas entende uma coisa: o pastor é um dos 5 ministérios. E na verdade eu só fui ungido pastor porque parece que a igreja moderna esqueceu que são 5 ministérios. Porque eu não me considero um pastor, eu sei que meu chamado é profético. Mas parece que só pastor que presta. Evangelista, eu não vejo ninguém sendo ungido evangelista. Mas a palavra de Deus dá tanto valor para ele como para o pastor. Eu não vejo ninguém ser ungido apóstolo, eu não vejo ninguém... O apóstolo é o pastor que tem um monte de igreja. Irmãos, que misericórdia é essa? A Bíblia nunca falou isso. Eu não vejo ninguém ser ungido mestre, eu não vejo ninguém ser ungido profeta. Parece que é só o pastor que presta. E a igreja olha para o pastor e pensa que ele é o Superman, que ele não é humano. Irmãos, não tem canto nenhum na Bíblia que diz que o fato de eu ser um pastor, eu sou mais crente do que você. Eu só tenho um ministério diferente do seu, só isso. Eu não tenho que ser mais santo do que você. Pastor, você está falando que você não precisa ser santo? Não, eu estou falando que você tem que ser santo tanto quanto eu tenho que ser santo. Não tem essa, irmãos. E aí a gente começa a olhar para título e tal. E eu fui caminhando dentro dessa igreja, os anos foram passando. E eu acabei pegando a fama de uma pessoa dura, de uma pessoa chata. Porque, irmãos, eu nunca olhei para o pecado calado. Irmãos, porque você é pastor? Pastor, não. Eu não nasci pastor e eu nunca olhei para o pecado calado. Eu sempre falei: irmãos, isso aqui não é certo. E tem um monte de gente hoje que não faz parte dessa igreja porque não gosta de mim. Pronto, falei. Eu lembrei disso. Eu nem tenho rede social, mas eu lembrei disso agora. Não tenha medo. Não tenha medo. Quando você confronta o irmão, você não está pecando. Quando você fala do seu irmão para outro, você está pecando. Quando você fala do pecado do seu irmão para o seu irmão, você está mostrando para ele que você o ama, que você o se preocupa. Porque o mesmo chato que enche o saco é aquele que na hora da dificuldade vai estar com a mão estendida. Irmãos, isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Quantas vezes eu já ouvi, eu cresci ouvindo isso. Como o Pablo é chato. Mas eu nunca vi o Pablo encolhendo a mão na hora de ajudar ninguém. O mesmo cara que ele ia lá e pisava na cabeça porque estava fazendo besteira, depois ele ia lá abraçar. Isso é ser igreja, irmãos. Entende isso no nome de Jesus. Você não tem que fugir do conflito. Você tem que entrar no conflito, resolver o conflito e depois ficar bem com o seu irmão. Irmão, nesses dias eu tive que resolver um conflito. E aí quando eu cheguei na casa da pessoa para resolver um conflito, eu falei para a pessoa: eu preciso resolver esse conflito, porque é só por causa desse conflito que tem 500 anos que eu não prego na igreja. Eu não sou hipócrita para pregar em conflito. E se você não resolver esse conflito comigo, eu vou ter que arrumar um pregador para sábado, porque eu não vou pregar. Eu falo: tá bom, né? Vamos embora. Porque eu preciso da sua cobertura, tanto quanto eu preciso da cobertura do pastor Ricardo, e tanto quanto eu preciso da cobertura que vem do alto. Irmãos, eu preciso
da mesma forma de todas elas. Entenda no nome de Jesus que sem o meu irmão eu não sou absolutamente nada. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.